É isso aí, pessoal. Estamos de volta aí com o nosso podcast do Conexão do Reino. Como sempre, aí, todas as segundas-feiras aqui no nosso canal do YouTube, na Gênesis e na RTN TV. Nós lançamos aí um episódio novo, muito legal, para que você possa aí em casa não perder sua fé, não se desesperar, porque Deus ajuda quem cedo madruga, mas também quem vai para a igreja, né? E hoje a história aqui é de um grande amigo, um amigo que nós já fizemos aí algumas coisas juntos, e a história dele é muito bacana, porque ele foi um baterista louco, doidaço aí de pagode, já tocou com o Arlindo Cruz, e já produziu a Perla, e N outros aí, funkeiros e músicos aí de grande nome no Brasil. Pensa num baterista de primeira, esse cara. Tocou bateria na Alemanha e tal. E hoje ele é dono de uma empresa de tecnologia, está no Brasil todo, mais de 16 capitais. Tem um negócio fantástico. Eu cheguei a conhecer bem no início, né? Isso. E hoje está explodindo, está muito rico, está já com empresa nos Estados Unidos. Falei, cara, como assim? Conta a tua história. Alex, tudo bem? Beleza? Tudo bem, Samuca. Tudo bem. Prazer estar aqui, cara. Prazer. Obrigado. Prazer para todos aí que estejam aí ouvindo e vendo. E aí contar um pouco aqui da minha história, Vamos, né? Para edificar a vida de quem estiver ouvindo. O Conexão do Reino, Alex, nasceu com um propósito de mostrar para as pessoas que existem pessoas de fato cristãs, evangélicas, fiéis a Deus, fiéis ao reino, dizimistas, ofertantes, que ganham dinheiro também. Que bom, cara. Parece que só ganha dinheiro quem está no mundo, né? E a igreja, o crente nasceu para ser pobre e ponto, né? Não, e a vida boa vai ser lá no céu. Nada disso, pelo contrário, né? Não. Temos que viver o melhor. Temos que viver o melhor dessa terra hoje. Você tá rico aqui, né? Na você... terra mesmo, né? É isso aí. E você foi baterista, contei. Nunca... Assim, hoje... cristão, graças super a Deus, firme. Apenas tocando na igreja, como sempre. Só tocando na igreja. Mas não 2012, foi assim. Tocou no mundão, era baterista louco. Cara, minha vida começou muito cedo. Eu já com 12 anos de idade, eu tinha essa ânsia de trabalhar, de ganhar meu dinheiro. E eu fui trabalhar de copeiro em uma churrascaria. Foi onde a música entrou. Entrou como? De copeiro, eu fui montar bateria e percussão para uma banda que tocava lá na churrascaria. Uhum. E aí um dia faltou o baterista e por te chamaram. Aí, cara, não o baterista, mas o percussionista. Eu com 13 anos de idade ali, já ajudando a montar, eu já tocava, já tinha o dom, né, que eu vou falar assim. E aí eu comecei a tocar, dom, né? Música é dom. Você precisa aperfeiçoar o dom que Deus te dá, mas é dom. E aí, cara, eu comecei a montar os equipamentos e aprender realmente a tocar. E o percussionista, Samuca, da banda, era aquelas bandas de baile, sabe? Começa a tocar 11 da noite e termina às 5 da manhã. Sim. E ele saía para namorar, cara. E aí era brecha. Eu entrava na percussão e fazia parte dele. 6 meses, o dono da banda viu essa situação e falou assim, moleque, você que vai tocar aí no lugar do percussionista. Eu falei, como assim, né? Ele, porque é você que tá tocando. Aí eu acabei... ele não tem compromisso. Aí eu acabei, entre aspas, assim, tomando o lugar do cara dessa forma. Um ano depois, já com 15, eu já era baterista da banda. Porque eu também sempre fui muito aplicado naquilo que eu estou fazendo, né? E aí comecei a estudar. O baterista teve uma doença lá, ele teve um problema de doença lá, e a gente tinha bailes para fazer. E aí foram testados 3 bateristas, e não estava conseguindo, porque não conhecia o repertório da banda. Aí eu cheguei pro dono da banda e falei, né, cara, eu já tô aqui, deixa eu tocar. Eu toco bateria também. Exatamente. E aí assumi a bateria. 15 anos. Com 15 anos de idade. Já começou a ganhar um dinheiro? Muito a grana, porque a gente tocava ali já de terça a domingo, eram bailes todos os dias, e eu tocava com um saudoso cantor de baile na época, chamado Dom Américo. Era um cara renomado ali do interior do Rio de Janeiro, fazia todos os bailes de formatura, de casamentos e tal, e casas noturnas. E aí foi ali que começou a minha vida de músico. Meus pais tentaram tirar isso de mim, tirar, na verdade, o que eu queria, tentando me colocar na aeronáutica, porque eu venho de família militar. Uhum. Meu pai era da Marinha, os meus tios da FAB. E aí, com 16 anos, eu tive uma pausa. Não quero ser militar, quero ser baterista. Não, eles me forçaram, eles me mandaram para Recife, me forçaram no bom sentido, querendo o meu bem, né? Sim, querendo que você fosse para um caminho diferente da boemia. Exatamente. E eu já era um garoto, já namorava, já era muito cedo com essas coisas da noite, né?
que propicia isso. E aí eles me mandaram para Recife para estudar para a SPAER, que é a Escola de Especialista da Aeronáutica. E aí, cara, eu comecei a chegar lá, ao invés de estudar, eu ia para as noites ver os bateristas tocarem, né? Então, quer dizer, eu falei, cara, nada isso aqui, eu não quero estudar para FAB, eu quero voltar a tocar. Aí eu voltei para o Rio, já voltei engatando em uma outra banda. Tipo, nem ficou nem um ano assim? Não, eu fiquei em Recife uns 8 meses, assim, estudando, nossa, me preparando. Que desgosto do seu pai. Rapaz, você não queira saber. E hoje ele tá de boa? Não, ele ficou de boa, aí vem a mudança, porque quando eu voltei para o Rio, eu era muito ousado e aí eu pedi para dar uma canja em uma casa onde só tinha artistas e jogador de futebol no Rio de Janeiro. Era uma casa chamada Pizza Palace, era na Barra da Tijuca, ali na Sernambetiba. E eu pedi para dar canja. E 2 meses depois eu já estava em uma banda muito famosa no Brasil, que era o Gingapura. Uhum. Era uma banda que teve sucesso nacional, era da Polygram. E ali começou realmente o garoto que era para dar errado, deu certo na família, porque aí eu comecei a ter o glamour. Famoso, exatamente, ajudando um pouco a quem dava aquele convitezinho para a família de um showzinho ali num lugar mais reservado. Sempre. Tinha aquela... Esse menino que não deu certo, hoje é o que entrega convite para todo mundo ir nos camarotes. Tipo isso, tal, então deu certo. Aí eu passei a ser entre aspas, o cara da família. Ainda tem, ainda bem, aquele da família que fala, ainda bem que ele não foi para aeronáutica. Ainda bem que... Meu tio falou isso, tu acredita? Foi a frase do meu tio. Ele era reformado da FAB, ele falou, rapaz, ainda bem que você não virou militar. Eu falei, é mesmo, tio, aquilo não serve. Eu falei, poxa, olha, tio, só levou 45 anos tentando fazer ser isso, né? Olha, mas é que só depois que eles veem o sucesso, né? Que o sucesso para mim, né, Alex, é uma fórmula muito pessoal. Sim. Né? Você tem que ter paixão pelo que faz, determinação e foco. Sim. Né? E aí... ninguém pode transferir paixão. Paixão é algo seu, né? Verdade. E a música é isso, né? A sua história é muito legal porque você começou a tua área empresarial na música, porque é uma paixão. Muita gente não enxerga a música como profissão, né? Nunca. Exatamente essa é a diferença e por isso que eu saí da música, acredita nisso? Porque eu comecei a enxergar a visão de futuro, né? Onde aquilo ia me levar. E você passa por fases na vida. A Europa, por exemplo, quando eu fui para lá, eu entendi que lá eu seria um músico brasileiro fora do teu país, ganhando talvez até um pouco bem, entre aspas, assim, daria para viver, mas aquilo não seria um futuro também bom para mim, porque eu não sou cantor, eu não sou artista, eu sou músico, sou um cara que acompanha o artista. Foi por isso que eu voltei. E nesse tempo, eu sempre olhei o futuro, e por isso que eu fui mudando de fase. Já em 2020, em 2002... Não, mas você passou quanto tempo na música, de fato, ganhando dinheiro com a música? De fato, até 2011, Samuca. Até 2011. 20 anos. 20 anos, porque... E nesse tempo, nada de crente, nada de igreja? Nada de crente, nada de crente. Boêmio, eu tive um momento de ir para a igreja, que foi assim, eu fui 3 vezes na igreja por circunstância. Em 2007, eu quase morri na Barra da Tijuca, num acidente de carro. Eu bati a 160 por hora com o Audi A3 que eu tinha, e eu quase morri, literalmente. Assim, eu vi a morte. E, graças a Deus, foi só um arranhãozinho no braço que eu tive. E, nessa ocasião, eu tive uma experiência muito forte com Deus. Foi um sinal ali. Que um tecladista, que era tecladista do Regis Danese, o Marquinhos, a gente gravava muito junto no Rio de Janeiro. E aí, eu tive esse acidente, eu saí de um pagode, de um samba que tinha na Barra, chamado Pagode do Arlindo Cruz, que era toda segunda-feira, e eu saí dali já muito, muito bêbado. E eu saí para ir embora 4 horas da manhã e, bati o carro. Eu e um amigo que ele era artista, ator da Record, fazia aquele Mutantes, lembra aquele filme, aquela novela? Sim. Era o Maurício. E aí a gente bateu, cara, e foi terrível, porque eu vi a morte literalmente, assim. Eu falei, cara, eu não morri. Ele não machucou? Ele também não. Ele ficou com escoriação, não pôde gravar no outro dia, porque ele tinha gravação na praia, que ele era o cara que corria rápido, né, na novela. E aí a gente foi... Cara, o que aconteceu? O que aconteceu? A gente passou, Samuca, entre um poste e uma árvore. Ali na Ayrton Senna, que hoje tem hoje não tem mais esse retorno. Foi Deus mesmo, cara. E aí veio a experiência com Deus, assim, que foi muito, muito, muito interessante, assim. Eu nunca tinha sentido aquilo. Isso foi na segunda para terça. Na quinta, o Marquinhos, que era tecladista do Danese, crente até hoje, um cara que eu amo muito, está lá no Rio, produz, toca, enfim.
cara, a gente gravando, ele me chamou, na quinta-feira, ele me chamou e falou assim, Alex, tá tudo bem contigo, cara? Eu falei, tá, cara, tem certeza? Eu falei, tá, mas aconteceu comigo, você sabe? Eu quase morri, cara. Ele, como assim, cara? Aí eu expliquei pra ele o que aconteceu. Uhum. Ele começou a chorar, Samuel. Olha. Chorar e falar assim, cara, tu não acredita, Alex. Eu acordei às 4 da manhã, eu e minha esposa, eu não sei porquê, eu só pensava em você, e eu e minha esposa, a gente se ajoelhou e começou a orar pela sua vida. Que eu via você e uma sombra da morte atrás. Uau. 4 da manhã, no horário do meu acidente. Então, eu fui fruto, assim, de uma experiência de sobrevivência mesmo, milagre. Livramento por um milagre, por uma intercessão de um amigo meu. E ali ele me chamou para a igreja. Eu fui aí 3 vezes na igreja dele. Só que sem nenhum fundamento, né? E aí comecei a não ir mais à igreja, né? Fui 3 vezes. E o mundão, banda... Tocando, não, vou ter que viajar e tal. Não fui. Então essa foi a primeira experiência que eu tive com Deus, assim, de sentir. E nesse dia, a gente ficou assim, cara, 20 minutos chorando, abraçado assim, ele orando por mim e tal. Deve ter uma experiência de quase passar pela morte, não é fácil. Não, né, e foi assim, foi tenso isso. E o que é mais assim impressionante, 2 semanas depois, também na Barra da Tijuca, eu saindo do mesmo pagode, que era ali a segunda-feira, era onde todo mundo se reunia, eu tive 2 fuzis assim na minha cara, eu e mais 2 amigos, que o cara cismou com a gente, e, cara, eu vou matar vocês, e eu, meu Deus. Tipo, era da polícia? Era da polícia, tava paisando, né? E aí tudo se explicou, mas foi também um pânico. Passado isso, a gente foi assim, caindo de novo na esparrela do mundo, e aí eu conheci a Perla, e a gente foi produzir a Perla, assim, eu e mais um amigo, e eu passei a cuidar da carreira dela, artisticamente, musicalmente, e aí veio um novo momento na minha vida, onde que aí eu me afastei completamente, aí que Deus ficou, e aí veio muita coisa interessante, mais lúdica, né, muita ilusão, e foi em 2010... O mundo é isso, né? Te promete fundos imundos, mas tudo ilusão, tudo com limite, tudo com dia e hora para acabar, né? Tudo com dia e hora para acabar. E em 2010 a gente teve eu tive uma decepção muito grande com a música. Foi onde que eu vim para Brasília. 2010, fiquei uns 6 meses no Rio, porque eu cheguei em um patamar, aí vem o orgulho do mundo, assim, o orgulho de um homem do mundo, vou falar assim, Samuel. Porque eu cheguei a ter um know-how de empresário, né? O cara que cuidava da carreira, literalmente. E aí eu perdi esse posto por incompatibilidade de pensamento, de trilha. Rolou um estresse e a gente separou, teve uma briga. Como que aquele cara que chegou a um nível de empresário, produtor, vai voltar a tocar? Isso eu achei ser músico, né? Então aquilo me afetou, e aí eu falei, cara, eu preciso voltar para a Europa. E aí eu pensei, vou voltar para a Alemanha, ou eu vou morar em Paris. Eu tenho um amigo lá em Paris, o Christophe, que é um batera, e aí a gente sempre se falou, e se fala até hoje, e enfim. Aí eu falei, cara, vou para a Europa, e eu vim para Brasília para produzir uma dupla sertaneja, lá do Espírito Santo, porque eles queriam gravar o Vaneirão, e a viola, a própria bateria, ela é muito regional. Então eu falei, cara, para eu fazer algo muito bacana, eu tenho que estar lá. E aí foi onde eu vim para Brasília, fiquei 15 dias aqui fazendo uma pesquisa de mercado, onde tinha um estúdio, quem eram os músicos que poderiam gravar. Cara, e me apaixonei por Brasília. Porque eu sempre via Brasília assim, aeroporto, hotel, show, aeroporto e vai embora. Eu nunca tinha ficado em Brasília, né? Dessa vez eu fiquei 10, 15 dias aqui. Esse é o maior milagre de Deus, foi alguém gostar de Brasília, cara, isso aqui é bom demais, Pelo amor de Deus, eu não conheço. Você acha que o primeiro que fala de Brasília com brilho nos olhos, cara, assim. Porque Brasília é muita gente que vai e vem, muita gente vai e volta, vai, assim, Samuel, sério, velho? Eu tenho um motivo especial para amar Brasília. Brasília me apresentou o meu Deus, cara. Me apresentou Jesus Cristo. E com isso eu vim trazendo a minha família. Então, o Brasília chegou assim, até meu coração enche de alegria mesmo. Porque eu vim para cá sem esperança de nada, com uma mochila nas costas e algum trocado realmente, literalmente. E Brasília me deu tudo. Me deu o conhecimento a Deus, o temor a Ele, o respeito. Me deu uma esposa maravilhosa. Me deu uma filha, que é a minha 3ª filha. Eu tenho 2 filhas de frutos de um outro relacionamento do passado.
que já uma de 27, outra de 21, e essa agora de 6. Então, Brasília me deu tudo. Brasília me deu Deus, me deu empresa. Mas você voltou e começou a tocar em Brasília ou não? Voltei, só veio para produzir esse CD sertanejo, essa galera aí. Isso, eu fiquei, produzi. Não, fiz a pesquisa de mercado e a pesquisa de estúdio, um estudo, na verdade, que eu fiz, como que eu iria fazer, e voltei 2 semanas depois para executar o projeto. E aí eu fiquei mais tempo. Eu fiquei 5 meses aqui. E aí, cara, eu comecei a tocar. Porque um dia eu estava em um local aqui de Brasília e uma banda que eu tinha gravado lá no Rio é de Brasília. E aí os caras, poxa, você é o Alex, você é o Alex? Eu sou eu, o Alex. Você gravou nosso disco. Eu falei, como assim, cara? Eu gravei teu disco? A gente é da banda tal, você gravou com o Bira lá. O Bira Havaí é um grande produtor da antiga de samba, né? E eu gravava muito com o Bira. E aí eu falei, rapaz, lembrei, foi na companhia dos técnicos. Eu falei, rapaz, eu tô bem aqui em Brasília, né? E aí comecei a cobrar, bem caro até para tocar com os caras, né? E aí eu fiquei aqui, foi ficando, a coisa começou a melhorando. Aí eu falei, rapaz, eu não vou voltar para o Rio, não. Ao invés de ir para a Alemanha, eu vou morar em Brasília. Fui a Campos. Continuou tocando. Continuei tocando. Produzindo. E bem anônimo, vou falar assim. Começando, eu produzia em um estúdio chamado Prime, ali no Sudoeste, que eu acabei depois virando um pouco sócio do estúdio, que eu comecei a trazer muita coisa para o estúdio, né? E aí eu falei, opa, peraí, então as produções que eu trouxe, eu preciso ganhar por isso. E aí a coisa começou a fluir. E ali foi o meu início aqui, o meu start em Brasília empresarial, entendeu? E nada de Deus nessa época. Assim. Nada de Deus. Aí começou a ganhar dinheiro e, vambora, a vida louca. Deus, e aí Deus entra como nisso? Aí? Deus entra... Quando que aconteceu a mudança, assim, do evangelho, de fato, da conversão? Deus entra na minha vida, assim, através da minha esposa. Você conheceu ela em Brasília? Conheci em Brasília. Ela estava finalizando a faculdade dela de Direito, né? Hoje ela é uma advogada e tal. Mas na época ela estava terminando e ela fazia trabalho de hostess em evento para complementar a renda, para poder ajudar a gasolina dela e pagar a faculdade. E aí eu vi a Dai, cara, eu falei, nossa, sabe, assim, me apaixonei assim de cara, né? Eu falei, cara, eu preciso conquistar Flechinha do Cupido. Rapaz, foi exatamente isso. E na época, assim, ela demorou 1 mês, cara, para aceitar tomar um café comigo. Ela só me dava end, não aceitava nada. Vamos jantar? Não. Vamos cinema? Não. Nada. Um dia à tarde, ela foi e falou, cara, vem tomar um café aqui comigo, no Liberty Mall, ali no shopping. Aí ela foi tomar um café, a gente fala que está tomando café até hoje, porque a gente nunca mais se desgrudou. E na época ela me chamou para a igreja. E eu querendo conquistar, eu ia para qualquer lugar, cara. Vambora, né? A igreja que tu quer ir, então a gente vai para a igreja. Aí eu comecei, a gente foi num domingo, aí na Sara, ali no Sudoeste, né? Aí tava o Bispo Rodovalho pregando, e aí foi uma outra paixão à primeira vista. Olha. Tipo, que o bispo, ele pregou e eu preguei nele, assim, eu falei, cara, esse cara é massa, velho. E aí eu comecei a domingo, depois domingo, terça, sábado, aí fui para uma célula. Continuou tocando, produzindo. Aí vem o conflito, porque eu comecei tocando e produzindo. Aí a mulher crente, você já ali tentando um relacionamento com a igreja, já não dá mais. Não dá. E qual foi o momento da virada de chave? Assim? A virada foi de chave. Revisão de vidas, numa coisa assim? Foi. O Revisão de Vidas veio... Na verdade, o Revisão de Vida veio depois da virada de chave. Eu já estava 6 meses frequentando a igreja, só que aí começou eu ir para a igreja orar pelos meus eventos. Eu ia lá pedir a Deus para que meu evento enchesse, para que eu pudesse ter mais shows para fazer. E namorando essa Dai ou não? Namorando, a gente já estava juntos, né, namorando, porque a gente começou um relacionamento ali. E aí começou a confundir minha cabeça, porque, cara, como é que eu vou para a igreja para encher meu evento e eu vendo cachaça lá na igreja, no evento? Não batia essa muca. Não batia. Aí foi onde que eu usava uma tecnologia de marketing que era via mobile, SMS, para divulgar os meus eventos. Sim. E eu comprei um software, montei um Aí você já começou a empresariar também, eu usava... Você tá nesse mundo dos negócios. Isso, eu usava a ferramenta para o meu... na verdade, eu tinha a ferramenta para o meu uso, assim, eu precisava daquilo para divulgar os meus eventos. E aí veio a virada. Um pastor que tinha me vendido o software lá do Paraná, virou para mim um dia, eu em conflito, literalmente, com aquilo. O que eu vou fazer da minha vida, né? Que eu sei fazer isso.
Aí ele falou, você está fazendo o que com a ferramenta? Eu falei, cara, eu estou divulgando os meus eventos. Aí ele falou essa frase, vai ganhar dinheiro com isso, rapaz. Você pode vender isso aí para concessionária, para... Não, eu tenho uma história engraçada, gente, que aconteceu com o Alex, que já teve uma época, eu vou contar isso, que isso vai legal, já teve uma época que eu também fui do mundão, vida louca, e eu tinha um beat club em Floripa, você lembra? Ah, lembro. E eu tava desviadão nessa época, né? E aí o Alex me apresentou essa tecnologia e eu falei, pô, vamos vender essa tecnologia que era uma máquina que dava push de SMS nos celulares, né? Isso. E aí eu falei, pô, vamos, um negócio interessante. E aí ele foi para Floripa, né? E chegou lá, falou, vamos botar aqui no meu restaurante, que lá vendia bebida, tinha Ambev, Red Bull, né, e tal. Falou, vamos fazer uma ativação aqui, Alex. Você bota ali uma mensagem e tal, qualquer coisa, para a gente mostrar para os patrocinadores. Aí o desgramado chega lá e me bota lá no meio da noite, a balada comendo, Jesus te ama, nas mensagens. E aí a galera começou a falar, o que está acontecendo? Tem um monte de gente falando aqui, tá chegando as mensagens, Jesus te ama, você tá no lugar errado. Aí eu, Alex, o que tu fez, Alex? Não, meu irmão, não, eu só mandei uma mensagenzinha, não consigo não pregar o evangelho pra essa galera. Porque você tá num beat club, cara, você tá numa boate. Caraca, tá todo mundo aqui bêbado, doido. Eu não lembrava disso. Ainda tem uns respondendo aqui, que olha, é Deus falando comigo e tal. Foi, bicho, eu não lembrava, isso, cara. Você lembra disso? Eu lembro, cara. Não, lembrei. A gente fez uma ativação no jogo de futebol. Também, do Avaí. Do Avaí. Isso. E fizemos lá no Taiko, né? Que era um restaurante. Aí eu, filha da mãe, cara. O cara vai mandar uma mensagem da Red Bull, beba mais, whisky. Não, botou lá, Jesus te ama. Você tá no lugar errado. Caraca, foi mesmo, Sabuco. E meu sócio quase me matou, cara. Ele ficou bravo comigo. Ele falou, o que você fez? Eu falei, não fiz nada. Foi um cara ali da louco ali, pregando ali, falando de Deus. Que bom, né? Aquela semente pode ter ficado na... Hoje eu penso, poxa, como eu era imaturo, poderia ter pregado mais o evangelho. Mas enfim, era o momento da minha vida. Mas eu lembro disso. Até hoje meu sócio assim, fala, lembra. Seu desgramado, você meteu, tava evangelizando lá no meio da balada. Cara, né, e você galera? falando isso é algo que me remete até o que eu fazia. Por que Deus prosperou tanto a nossa empresa? Porque eu fazia literalmente isso, tu acredita? Acredito. Teve um casamento. Você fez lá comigo? Eu fiz, né? Literalmente eu fiz. E teve um carnaval, cara, que eu lembro que eu coloquei os meus equipamentos para rodar 24 horas. Uma passagem da Bíblia. Aquela passagem que fala do salário da mentira. Eu esqueci agora a passagem. Era uma passagem bíblica e terminava. Jesus te ama. Cara, foram quase 150 mil pessoas impactadas em um carnaval. Olha. E aí tinha as respostas. As pessoas falando, nossa, eu estava pensando em me matar, e eu ouvi essa mensagem, aí eu refleti. Olha. E aquilo era muito doido, assim, tipo... Ainda não tinha essa velocidade da internet. Não tinha. Tinha um celular, tinha tal, mas não tinha a velocidade, não tinha as mídias sociais, né, ainda, o SMS era muito forte ainda. Muito forte. Eu lembro que a gente invadiu ali uma torre de não sei quem lá e alguém mandou mensagem que você estava invadindo uma torre de comunicação da Claro, da Vivo, não sei lá em Floripa, assim que deu um rolo. Não, na verdade, ali em Floripa, porque as antenas... Tudo concentrado no muito morro, concentrado no morro. E a gente teve que fazer, porque a gente precisava entregar as mensagens. Agora eu lembrei, cara, a gente precisava... Até isso a gente fez, né, cara? Meu Deus do céu. Tá, e depois dessa empresa aí você começou a empreender. Aí veio essa empresa, a primeira empresa nossa, a gente começou a ter muito volume de contratos. A gente chegou no ápice dessa empresa em 2014. Eu fechei os contratos para você. Fechou. Você foi bênção na minha vida. Hein, vamos conversar. Eu preciso te ajudar aí. Não, tô não. Você não me deu comissão daquele cliente lá. Acho que foram 2, né, que eu fechei. Foram 2. Foram uma faculdade, eu acho. Alguma coisa assim. E o pessoal do futebol. Uma empresa que fez no futebol. Isso. Coisa. Foi negócio de, acho que, construtora, não é isso? Construtora, não é isso? Isso. Cara, aí o que aconteceu? Essa empresa veio, ela ficou muito bem. E eu sempre já estudando... Mas Samuel, aí acabou que você largou a música e só ficou com a empresa de ação de marketing? Larguei. Em 2013, eu escondidinho na igreja, não queria saber de bateria, já ganhava dinheiro com outra coisa. E aí um amigo me contactou para eu tocar com uma pessoa que estava sendo lançada pela Sara. Uhum. Aí foi até o Marcelo. Me ligou, cara, tu é batera, você não quer tocar com fulano? Eu falei, cara, meu Deus do céu. Tá bom, eu vou. Aí eu fui, não sei se você lembra, Marcelo, eu escrevi a partitura de todas as músicas que ia tocar, porque ele me falou assim, o ensaio é amanhã
e é para tocar na sexta, alguma coisa assim, né? Era assim, puf, você vai conseguir? Eu falei, rapaz, eu não vou conseguir? Coloquei tudo na partitura, fui para lá, ensaiei, passei de prima, vamos embora e fomos tocar. E aí eu comecei a tocar, e muita gente na Sara pensava que eu tinha vindo para a Sara através desse artista que era da Sara. E não, eu já era da Sara, eu já tinha me convertido lá, já tinha feito a revisão de vidas, enfim. E aí a revisão de vidas... Quando você se converteu e fez revisão, você largou literalmente a música Aí sim, não, eu larguei, eu cheguei assim, quando esse pastor que eu estava falando, ele me deu esse papo, vai ganhar dinheiro com isso, ali eu finalizei a minha vida secular. Eu tinha mais um evento que era dia 8 de novembro, a data eu lembro perfeitamente, porque a minha esposa fez a OAB no dia 9. Então era o último evento que eu tinha e era uma noite que eu ia fazer sozinho, porque ela passou a me ajudar nos eventos. E aí a gente fez o seguinte, olha, esse evento aqui é o último que eu vou fazer. Eu não vou fazer mais evento, não vou tocar, não quero saber mais dessa vida. Cara, foi uma decisão assim, uma ruptura drástica e louca. E com muita fé, né? Porque muita fé. Você precisaria desse dinheiro, sustentava tudo e a empresa ainda de não marketing existia. estava devagar. Ainda não tinha CNPJ, não tinha uma empresa, tinha Só tinha um equipamento lá, bombava SMS. Tanto que minha empresa, o dia que ela nasceu foi dia 14 de 12 de 2012. Porque um mês depois de eu ter parado, eu falei, eu preciso montar uma empresa mesmo, eu preciso consolidar isso um negócio. Você sabe, Samuel, que uma empresa que ela não nasce com orçamento. Já faturando, não. cheio de dinheiro no caixa. Aí vem a armadilha de Satanás. Nesse período que eu fiquei 3 meses, duro, sem ganhar dinheiro e com aluguel atrasado, com R$10 no bolso para fazer alguma coisa, amigos pagando lanche, não é isso, amigo? Cara, veio um convite para eu ir para a Europa com Jorge Aragão. Para ganhar em euro. 1 mês. Só que aquele mês de turnê iria virar 1 ano de turnê. E o que iria acontecer? Eu iria voltar para o mundão. Ia perder a namorada. Sem dúvida. Eu ia começar a Europa, Brasil, ia começar a tocar. Um amigo começou a produzir o Aragão e aí eu ia para essa vibe, né? Para de lá. Foi onde que ela foi determinante, a minha esposa, assim, hoje minha esposa, na época minha noiva. Ela falou assim, não, Deus vai prover, não aceita. Cara, aquilo, a carne, né? Eu gosto, amo fazer o que eu fazia, que era tocar, ainda para ganhar, e a gente quebrado, cara, a gente duro, com uma empresa fazendo pouquinha coisa. Cara, impressionante, Samuca. Esse convite veio. 2 semanas depois, eu fechei um contrato muito interessante, que pagou todo o meu ano. Eu montei uma empresa com esse contrato. Uau. E essa empresa, ela foi montada sob uma palavra do teu pai. Olha. Porque ele falou assim, eu lembro da pregação num domingo à noite, ele falando assim, ó, quando a gente pensa que é perda, nem tudo que é perda, é livramento. Sem dúvida. E eu gravei aquilo, cara, eu tomei aquela palavra para mim, e naquela semana, foi a semana que eu assinei o contrato, foi até com a Saga Seguros, o Grupo Saga, que depois eu vim fechar um grande contrato com eles, que me sustentou durante muito tempo, e até hoje a gente faz serviço para eles. Cara, e foi muito massa, porque não era uma perda, eu estava sentindo aquela coisa como uma perda. Nossa, perdi um trabalho. Não, eu não estava perdendo um trabalho. Livramento. Era um livramento, e aí, cara... E isso é muito legal, porque só mesmo quem tem uma visão em Cristo percebe isso. Uhum. O cara que tá no mundão vai falar, não tenho nada a perder, eu vou. Eu não abre mão de qualquer coisa. A necessidade do dinheiro. Quando você tem Cristo e quando você, de fato, acredita em Deus e você muda a chave, muda a sua forma de ver, às vezes vem a tentação, né? Sim. Como Jesus teve, né? Uhum. Mas depois vem as bênçãos. Putz, né? Cara, e aí foi muito bacana. Hoje a gente tem 2 empresas. Você começou a empreender, largou a música? Larguei a música ali, parou tudo. Em 2014, eu já olhava um pouco mais como empresário e sempre sonhei em equity, sempre sonhei em ganhos recorrentes, sempre sonhei ali já em 2014, né? Trabalhando e sonhando com contratos mais longívos, duradouros. Cara, e aí eu tive um insight que foi a Biomessage, que foi uma empresa de controle de acesso educacional, que aí
a criança entra na escola, passa o dedo na catraca e o pai recebia um SMS. Isso. Meu trabalho. Hoje é WhatsApp. E hoje é o WhatsApp. Hoje, na verdade, a gente tem um aplicativo. Hoje é push. A gente evoluiu já para um pouco mais. E aí, essa empresa, as duas, na verdade, elas são vivas. Por incrível que pareça, é uma empresa que eu já tentei. Por incrível que pareça, Samuca, eu tentei já fechar o PJ da primeira empresa e não consigo. Sempre aparecem novos clientes. Impressionante. E é um fato até muito engraçado. Tem gente ainda pagando para SMS ainda. Muito. E o mesmo? WhatsApp também. As ferramentas lá com aquela anteninha que ficava no carro lá, aquilo não é mais parou isso. por conta da LGPD. Ah, tá. A LGPD, Você não pode mais invadir o celular do cara pode, e mandar uma mensagem, Jesus te ama, no meio da balada. Não pode. Né? Agora a Lei Geral de Proteção de Dados, ela deu botou alguns freios. Mas para algumas pessoas, porque para outras, parece que te ligam todos os dias, eu vou atender, cai. É fato. Ou seja, é fato. Ligar e SMS teria que ter a mesma questão da autorização, né? E tem, na verdade. Na verdade, existe, assim, um atropelo na lei absurdo. As pessoas atropelam a lei. Tanto que essas empresas de tele e de telemarketing, cobrança, são as que são mais reclamadas no Reclame Aqui. Positivo. Positivo. Você buscar lá, exatamente. É uma invasão assim, de privacidade absurda. Cara, ontem eu recebi, e quando eu atendo, desliga. Não sei. Cara, uma cobrança maluca. Ontem eu recebi, eu fui contar 29 ligações. Acontece comigo também. E não adianta você denunciar, não. Não, eu atendo e aí não cai. Fala. Aí cai. Aí eu atendo e cai. E assim, constantemente isso. Até porque, sei lá, eu devo algumas coisas ou outra, beleza, vamos lá. Liga aí, né? Mas não desliga. Isso acontece, porque a gente tem muita coisa, né? E pode ficar. Ontem, você falou de ontem, eu vou falar de ontem também. Eu recebi um alerta naquele Serasa que eu tava com uma dívida de R$41. Falei, o que é isso? Tava lá, XP Investimento. Falei, liguei pra XP, cara, que negócio é esse aqui? Não aparecia. Eu fui buscando, eu levei 1 hora, cara, para identificar. Era fraude. Uma conta, não, era uma conta naquela Clear, corretora, que de 2015, que ficou lá e os caras iam apontar R$41 como dívida. Só que eles ligavam, falam, mas a gente está tentando falar com o senhor, já tem dias e não consegue, não completa a ligação. Enfim, a gente precisa atender para saber. Uhum. E aí, esse mundo mobile, assim, ele mudou um pouco por conta da lei, né? E dessa outra empresa de SMS, você foi para a Biomessenger. Para a Biomessenger, que é uma empresa, ela nasceu em 2015. E hoje está em 16 estados. 16 estados, a gente está então, posicionado... Ou seja, Deus honrou aquela primeira decisão de não ir lá para tocar lá com a galera na Europa. Com o Aragão, exatamente. E vem honrando, assim, exponencialmente. Assim, a gente está crescendo muito, graças a Deus. E você tocou na igreja, e você ficou tocando. Com certeza. E hoje ainda toco ainda na igreja, enfim. Uhum. Invisto, eu falo assim, é meio que um contraditório. Antes eu usava o meu dom para eu ganhar dinheiro. Uhum. Hoje eu ganho dinheiro, uso o meu dom e sirvo a igreja. Amém. Muitas das vezes, assim, saio da bateria e vou lá ofertar, né? Tipo, até cachês bem mais altos do que provavelmente, assim, valores, né? Uhum. Cachês eu receberia, eu oferto. Porque a gratidão, né? Assim, eu acho que o reino, ele precisa, da mesma forma que eu fui alcançado com a igreja maravilhosa, que eu visitei a primeira vez aqui em Brasília, que foi ali na Sara, as pessoas precisam saber que existe esse ambiente. Quando chegar lá, tem um ambiente bacana. Eu sempre entendi essa visão que seu pai, o Bispo Rodovalho, sempre colocou de uma forma bem... Cara, existe um custo para você levar o reino, né? Existe uma forma... E não existe uma forma mágica. É custeio mesmo. Claro, então, quando a gente recebe de Deus, quando a gente recebe da sua... E todo mundo aqui que me fala disso, de semente, de oferta, também fala das bênçãos que também teve. Nunca entrevistei ninguém que... eu dei um dízimo, dei uma oferta e estou esperando até hoje. Não, pelo contrário. Cara, é impressionante, assim. Impressionante. É impressionante. A lei da semeadura não falha, né? E uma coisa que nunca me faltou. Nunca me faltou nada. Olha. Nunca me faltou nada. Eu fico pensando assim, cara, porque a escassez, a falta, ela é gerada até mesmo pela falta do Espírito Santo, né? Porque aí você começa a sentir falta das coisas. E quando você tem a presença de Deus, quando você tem o Espírito Santo e você está na presença dele, aquela falta não existe mais. Uhum. Então, se você está em um momento eu diria, de crise, de alguma situação que precisa ser resolvida, porque não é tudo maravilha, tem problemas, a gente enfrenta problemas. Um dos meus sócios viajou hoje de manhã para o Nordeste
para resolver um problema com o cliente. Então, a gente é empresário, a gente sabe que a gente precisa estar nessa loucura de viagem, né? Do mesmo tempo que um viajou para Natal para resolver um problema, o outro foi para o Vale do Silício para aprender novas tecnologias. Então, é esse entendimento que a gente tem. Legal. Então, nessa coisa da vida que a gente precisa estar cheio do Espírito. Sem dúvida. Porque os problemas vão vir e você precisa ter o quê? Né? Discernimento e inspiração. Porque a vida é essa, né? O que a gente vê é muita gente sendo orientada por vários gurus, de vários coaches, de vários mentores, e essa galera esquece que o maior mentor, o maior guru é Jesus, né, cara? É o Espírito Santo, né? Exatamente. E é ele que sopra aquela vozinha lá, é ele que te dá orientação, é ali, né, na Bíblia que está escrito, né, que a sabedoria grita nas ruas, ela está nas praças, ela está ali à disposição, e tem gente que prefere ouvir o mundo, ouvir, né, especialistas de nada ali, que se dizem especialistas, né, cara? Assim, Deus tem um poder, e é óbvio que tem, de transformar assim, o improvável, entendeu? Claro. Eu sou um cara que não sei nada de tecnologia, não sei nada de marketing, não sei o que eu falo, não estudei, né, Samuel? E a gente acaba sendo capacitado, cara, por Deus. Amém. Porque eu hoje estou fazendo faculdade, acredita? Olha. Resolvi fazer faculdade de publicidade. Legal. Publicidade e propaganda, porque eu falei, cara... Você trabalha com isso há 20 anos, né? E eu falei, cara, não vou fazer 10, tecnologia, 12 anos, né? porque eu sou hiperativo, eu não vou conseguir codificar. Mas a tecnologia hoje, cara, ela não é mais... Não é somente para o programador. Não, Você tem várias outras frentes ali dentro de uma empresa. Você tem o marketing, você tem o controle financeiro, você tem a parte de processo ali, você tem o PMI, você tem pessoas que fazem project manager ali. Ou seja, o programador é uma peça dessa engrenagem. O que acontece, cara? Eu já vinha com projetos bem bacanas, e a gente tem um outro projeto que eu acabei de fechar um contrato agora com um cliente da área política, né? Que é marketing cloud, cara. É algo que ninguém está olhando para isso, mas eu já estou trabalhando nisso, eu já tenho uma ferramenta há 2 anos atrás, que é cruzamento de dados, né? Compliance definido para que você possa cruzar dados e executar uma ferramenta com mais, assim, usar a ferramenta com de forma... BI, com... Tudo. E aí eu fico pensando, quem me capacitou? Foi Deus, cara, porque eu sou músico, eu sou baterista. Eu sei olhar uma partitura e ler e tocar. Agora, gestão de projeto, ideia, inovação. Nossa, a tua aplicação, o seu aplicativo, a sua empresa faz isso, que bacana. Cara, veio de onde? Da inspiração de Deus. Né? Até os nomes, né? Acontece, o nome Biomessager, ele veio depois de uma oração, depois de muito papel ali, cara, inspiração de Deus para colocar o nome no negócio. Amém. Então, eu acho que essa que é E essa empresa já está bombando, o Brasil todo. Essa tá consolidada. Essa que te dá os lucros recorrentes. Esse dá lucro recorrente com contratos até 2026, a gente tem. Olha. Tem muito a crescer ainda? Muito a crescer. A gente tem uma meta de 150 mil alunos. A gente está em 1/3 dessa meta. Veio a pandemia, que impactou a educação. Claro. Ela ficou 1 ano e meio. Ninguém mais foi para a escola, né? Ninguém mais foi para a escola, mas graças a Deus o ano retomou de uma forma muito interessante. E até um alerta, assim, que os acontecimentos que tem tido em escolas, tragédias. Infelizmente, a gente vem na contramão disso, porque o nosso foco é a segurança. Mas o Brasil nunca investiu nisso, nunca. Porque nunca tivemos tanto casos, cara, igual esses agora, né? A minha esposa, ela estava chorando hoje, cara. Né, cara? Essa estava chorando hoje. Cara. Hoje foi pesado, assim, foi pesado. Tem um filho pequeno também. Que Deus guarde, Deus abençoe. Amém, só o Espírito Santo para poder, de fato, trazer conforto, né, cara? Trazer, meu Deus. Pesado. E a gente lá, nós da Biomessager, a empresa, né? A gente tem esse olhar com segurança. Porque a gente modela a empresa, modela o serviço com a demanda que o mercado tem, que é a insegurança. E a insegurança da comunidade gera demanda. Então, é uma empresa que ela vai crescer muito, porque em simpósios que a gente pesquisa, teve agora um em Londres, que é a Bet Educar, que tem uma feira lá, que ela vem para o Brasil e a gente participa todo ano, é lá em São Paulo, agora em maio. A gente participa dessa Bet Educar, que é uma feira londrina, que ela acontece no Brasil, uma edição dela. E nesses simpósios, o que determina, que é assim, predominante lá para um pai, segurança.
Não é nem Hoje mais mesmo a mandei educação mensagem aí, o colégio dos nossos filhos aí, porque tá todo mundo desesperado. É uma coisa assim, você não sabe o que fazer, né, cara? Exatamente. Porque uma pessoa estranha entra, crianças ainda, que não conseguem se defender, que mundo louco, que mundo louco. É o que você falou, é pedir Deus mesmo que proteja as nossas crianças, proteja as escolas, cara, porque eu falo sempre isso no meu roteiro de venda, né? Hoje, quando eu vou me reunir para aquele convencimento para grandes players, eu falo que essa empresa nasceu em um furo que a minha escola tinha quando eu era adolescente que estudava. Nos meus 10, 11 anos, eu matava a aula para jogar bola, Samuel. Hoje em dia, o moleque não vai para a escola e está tendo contato com droga, está tendo contato com prostituição, está tendo contato... Hoje, com esse sistema, ele já não consegue ir porque o pai é avisado. Então, foi uma forma assim... Eu uso o meu exemplo, mas a própria escola tem vários cases de problemática que eles me relatam e eu falo assim, nossa, velho, o que é isso? Samuel, te dá um dado, cara. Tu acredita que a pedofilia em escola ela é absurda? Olha, não sabia. De pessoas pedófilos que entram em escola sem autorização e vai lá, cara, no banheiro e olha a criança. Entendi. Olha, pesado. Que loucura. E o nosso mas esse sistema é mais para escolas particulares ou públicas também? A gente atende, primariamente foi para privada e hoje eu atendo um misto, né, que é o sistema fibra. Também a gente atende aqui em Brasília, que é o SESI e Senai, e aí a gente atende. Eu nunca olhei para o público. Eu sempre tive uma visão que é a meta de acima de 100 mil alunos no Brasil. Eu estaria consolidado no privado, aí eu poderia olhar um pouco mais para o público. Por mais que seja lei, sabia? Aqui em Brasília tem uma lei de um deputado que ele obriga as escolas, é uma lei de 2020, foi sancionada no meio da pandemia, que obriga as escolas públicas e privadas a informarem a entrada do aluno, a entrada e a saída do aluno para os pais. Então, é uma lei. Mesmo assim, muitas escolas elas não colocam. Vai mudar esse pensamento, tá? Com certeza. Vai mudar. É por isso que essa questão de segurança aí agora, mais ainda. Sim, né? Sim. Hoje eu recebi 2 ligações donos de escola me pedindo aquele portal de detector de metais, cara. Eu fico pensando, gente, para onde a gente está indo, né? Tem que ter detector, tem que ter câmeras com reconhecimento facial. Isso, a gente essa já tem. Essa é uma nossa tecnologia, tem que ser uma tecnologia, porque isso é uma questão, tem que auxiliar a escola em todos os aspectos. Sim. A câmera ali com o detector de imagem, já sabendo que se tiver um rosto estranho ali, imediatamente tem que soar um alarme, Sim, né? A gente tem esse sistema já. Uau. Como que funciona? Funciona com o dedo e hoje com a facial também. Na verdade, é bem sutil. Se uma pessoa botar a face lá e ela não está no banco de dados daquela comunidade educacional, manda um alerta para a segurança. Via push e via luz, né? Mas não é uma câmera inteligente olhando. Não, porque a gente trabalha com esse aspecto com as catracas. Então o cara não vai pular a catraca, né? Então se ele colocar a face, mas colocar ele o dedo, muro, igual aconteceu. Aí uma câmera externa não dá? Não, dá. Ligada ao seu sistema? Dá. Não, na verdade existem várias formas de dar segurança à escola. Uma coisa que é prerrogativa é justamente a câmera externa, para identificar. Você imagina, se ele teve esse tempo de pular o muro, se tem uma vigilância ali, alguém vê pulando o muro, eu creio que ele seria interceptado antes de chegar nas crianças. Então, você vê uma falha ali grotesca de segurança. Porque se uma pessoa pular o muro, você está vendo que está pulando o muro. Então, ninguém viu pulando o muro, eu creio, né? Por isso que ele chegou nas crianças, né? Ou aí no Brasil ainda, que somos um país ainda de terceiro mundo, que nem deve ter tanto investimento em câmeras e em soluções tecnológicas. Meu Deus, cidades menores, Nossa, então... não tem... A verdade, é uma verdade triste, mas é verdade, não tem nem internet, cara. Não tem nem cadeira, sabe? Escolas, dependendo do local, né? Não tem nenhuma carteira para criança estudar. Vai ter câmera. Então, Bom, fica a dica aí, triste, Deus dá. Tomara que Deus aí possa te instruir com sabedoria e ajudar a trazer novas soluções, que vai crescer uma demanda na segurança absurda no Brasil, né? A gente tá, o meu sócio está lá agora, no Vale do Silício, ele está buscando novas tecnologias. Ele foi ontem e aí hoje aconteceu esse fato.
a gente olhando para o futuro, olhando para o que está acontecendo. A gente visita muita coisa. Algumas coisas são assim inexequíveis por conta de valores altos de investimento, mas só que o empresário, dono de escola, ele já está olhando que aquilo é um investimento ultra necessário. Já não é mais um luxo você ter um reconhecimento facial na escola. E não só isso, escolas com adolescentes e tal, jovens já com detector de metais. Sim. O nego leva a arma do pai, leva a arma dali, leva a faca, leva tudo, imagina. Sim. E eu estudei isso também, assim, cara. Existe um período do ano que isso acontece, acredita? Sério? É como se fosse uma seita. É como se fosse, não, é uma seita. Aconteceu nos Estados Unidos agora, né? E agora aqui, o período, né? Você pode observar que as tragédias, elas são em período entre março e abril e setembro e outubro. Então fica a dica aí para quem é pai, nesses períodos existem ataques a crianças. Olha. É mundial, não é algo, é muito mais assim, é mais do que a gente pensa que é só um louco que foi lá matar crianças. São sacrifícios mesmo, assim, bizarros, assim. Eu já dei uma, pesado, mas é real. Se você fazer assim, se você fizer um overview dos acontecimentos, você vai ver que é sempre nesse período. Bom, então, Alex, cara, que bom, né? Enfim, a gente entrou numa pauta aí que é bem pesada, mas que Deus possa confortar. Isso. Cara, e aí, então, tua empresa bombou, a Biomessage e tal, a música parou e hoje tu é rico, milionário, até negócio dos Estados Unidos. Essa segunda parte, não. Eu vou querer, assim, chegar perto aí dos meus amigos, né? Mas a gente está conseguindo pagar nossas contas, contas e dias. Olha, se você tivesse uma dica aí para os nossos telespectadores aí do nosso canal aí sobre, né, eu sempre pergunto, né, como você aplica a tua fé dentro do teu negócio? Andar em águas, cara. Andar em águas. Se a gente esperar acontecer para que você possa fazer, não acontece. E aí você não faz. Eu sempre andei em águas. Eu sempre, assim, se tem um contrato para que você possa fazer e você precisa fazer algo, faça algo para aquele contrato vir. Nesse sentido. Eu embarquei nesse investimento tecnológico sem conhecer nada de tecnologia, acreditando e investi e fui. E aconteceu. A minha esposa fala que eu vendi a Biomessage na época, em 2015, sem existir a Biomessage. Uhum. E foi o que aconteceu. Assim. Então, o que eu falo? Para você que está começando agora, igual eu também estou começando agora, é uma dica. Fazer. Botar a coisa, sair do papel. Mas aí a pergunta também é de questão de como você traz a fé, traz a espiritualidade para dentro do teu negócio. Com esse mesmo contexto, naquela passagem onde Jesus fala, vem, Pedro, né, que anda nas águas, e ele andou ali nas águas nesse sentido. Eu trago a fé de uma forma muito, muito dentro do que a fé propicia para que nós possamos executar aquilo que a gente precisa executar. É acreditar mesmo, assim, que a gente tem um pai, que a gente tem um inspirador, que a gente tem uma proteção espiritual ali dentro do contexto, né? O Espírito Santo está ali conosco e princípios, que é predominante também, assim, para que você não... Cara, coisas... Parece que é básico, mas hoje em dia nem é tão básico assim. Não, com certeza. Não roubar, não tirar nada do outro pensando que você vai se dar bem. Empresarialmente, o mundo ele tem vezes que ele parece ser cruel, mas ele é justo para quem está na presença de Deus, entendeu? Então, a gente já vivenciou situações de brigas empresariais assim que a gente só usou o princípio da razão, o princípio da verdade, e aquilo a coisa acontece. Hoje a gente tem cerca de 30 funcionários só em uma empresa, espalhado também pelo Brasil. A gente já abriu agora novas vagas para administrativos, vagas para área técnica. Por quê? Porque a gente entende que esse é o princípio, é multiplicar. Amém. Que bom. Pô, Alex, olha, cara, fico muito feliz aí pela tua entrevista, foi muito bacana. Caraca, eu que fiquei feliz. O tempo aí passou tão rápido, mas, cara,
Desejo aí muito sucesso aí para tua empresa e que você possa voltar aí, depois aí, quem sabe, contar aí das próximas etapas, as próximas empresas, os próximos projetos. E você que está em casa aí, fica ligado aí no nosso canal. Quer deixar a tua mensagem final aí pra galera? Cara, eu quero deixar uma mensagem que assim, bem simples, que é quem ainda não tem ainda o Deus, que ainda não conhece Jesus, que possa vir conhecer que as coisas vão fluir de forma natural e espiritual. Eu agradeço muito a você, Samuel, agradeço muito a Deus, assim, por ter você, assim, que faz parte também da minha história. Você vê que você lembrou uma história aí que eu nem lembrava, né? Nem lembrava dessa história. E aí, cara, é isso. Manda um abraço pro teu pai, que eu amo de paixão, assim, é um cara que foi um divisor de águas na minha vida. Legal. Eu amo teu pai, de verdade. Não, eu vou mandar um abraço para ele, sim. Isso. Sem dúvida. E espero estar aqui de volta. Vamos marcar outro. Quando você tiver uma nova tecnologia aí já, Tá né? bom. Acredito que Deus vai te dar aí muita coisa legal para você trazer para as escolas e tal. Vai ser bacana aí divulgar, tá bom? É isso aí, galera. Tivemos aí, então, um bate-papo super bacana com o Alex. Já foi baterista aí de várias bandas. E Alex, quando você tiver uma nova tecnologia aí que vai ajudar escolas na questão de segurança, assista esse podcast aí que você vai ver uma história muito legal. Um cara que foi baterista de bandas aí mundanas, se converteu e hoje está com a gente, né, na igreja, um homem de Deus, e com uma empresa de tecnologia ajudando nessa área de segurança, né, e com tantas atrocidades que estão acontecendo, né, e vem aí, me atualiza, e a gente vai estar falando aí um pouco mais do que Deus tem feito na tua vida, na tua empresa. Muito legal o teu testemunho, a tua história. Desejo sucesso, que você possa aí galgar vários contratos aí e realmente continuar abençoando o reino. E você, de casa, né, compartilha esse vídeo aí no nosso canal do YouTube, para quem quer, né, ver uma palavra, um testemunho, uma história de fé, de superação, né? O Alex tem uma história fantástica. Foi músico profissional, com um monte de gente legal, mas hoje, né, empresário de tecnologia, e Deus aí deu para ele muita coisa legal. Então a história dele é muito bacana, tá bom? E acompanha a gente aí no nosso Instagram, Facebook, YouTube, nosso canal, né, dos nossos podcasts que sempre vão lá na segunda-feira, e a gente tem aí as nossas reprises também, tá bom? Obrigado, gente. Um abraço. Obrigado, Alex. Valeu.